aqui no Brasil com a Isabel Mega, porque é um assunto que está em destaque, Isabel, aqui no Brasil, devido às articulações que estamos acompanhando aí em Brasília, no Congresso. Tem conversa acontecendo para que algumas propostas que visam desidratar a lei da ficha limpa avancem. Em meio a isso, a Isabel Mega traz agora para a gente um levantamento. Teve acesso aos dados com relação à aplicação da lei aqui no Brasil. Isabel, vamos então ao detalhamento dos números. Já trouxemos aqui um panorama sobre esses 10 anos de lei da ficha limpa. Cerca de 5 mil políticos foram impedidos de se candidatar por conta da aplicação da lei. O que mais você traz de detalhes com relação a esse levantamento? Carol, esse dado vem de consultas aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, então de 2014 a 2024. Considerando que em 2024 ainda de fato não houve julgamentos no TSE, porque a gente veio ali muito na esteira das eleições municipais, então esses casos ainda não subiram dos tribunais regionais eleitorais para o TSE. Ainda assim, Carol, esse número é muito expressivo. Durante esses 10 anos, o total ali de candidaturas que foram barradas, seja pela lei da ficha limpa, seja por outros motivos, como condenações por abuso de poder econômico, como algumas divergências, inconsistências em relação à situação partidária desses políticos, esse número chega a quase 60 mil políticos que foram barrados ali pela atuação da Justiça Eleitoral. Carol, quando a gente amplia esse olhar para entender, né, o recorte da lei da ficha limpa, dá uma margem de 8%. Então, são quase 5 mil casos de políticos que tiveram as pretensões eleitorais para diversos cargos barradas via Tribunal Superior Eleitoral. Vamos colocar uma arte aqui na tela, Carol, para a gente ter um raio-x, né, um panorama do que foram esses últimos 10 anos. A lei da ficha limpa, ela foi aprovada em 2010, começou a valer a partir das eleições de 2012 e a gente retrata aqui na arte, acho que a gente pode colocar aqui, a partir de 2014, para entender então, né, qual que é esse balanço nesses últimos 10 anos, Carol. Falei dos quase 5 mil. Para trazer o número exato, são 4.881 políticos que tiveram essa situação identificada ali já na esfera máxima da Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. 8%, portanto, de quase 60 mil cassações no TSE. O pico, Carol, foi lá na eleição municipal de 2020. Foram mais de 2.300 candidaturas cassadas. E quando a gente amplia esse olhar durante essa década, para quais cargos, né, foram mais alvos, quais pretensões de concorrer a um cargo, chama muita atenção a situação de candidatos a vereadores. 3.600 candidatos foram impedidos aí nos seus planos de se tornar um vereador, de disputar a eleição, justamente porque estavam com a ficha suja. O mesmo aconteceu com mais de 600 candidatos a prefeitos, 6 candidatos a governador, 210 candidatos a deputado estadual, 6 candidatos a senador, 126 candidatos a deputado federal e um candidato à presidência da República também barrado. É o caso do presidente Lula, Carol, quando ele era ex-presidente da República, tinha condenações pela Lava Jato e tentava disputar a eleição lá em 2018. Depois teve que passar o bastão para o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi o candidato que foi até o final naquela eleição de 2018. Ali, naquele momento, Lula estava barrado justamente pela lei da ficha limpa. Depois, alguns anos depois, ali em 2021, a gente teve o presidente Lula sendo inocentado ali das condenações naquele processo de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje senador da República pelo estado do Paraná. Então, essa ficha ficou limpa novamente e, por isso, ele pôde concorrer. Muita gente fala dessa situação também, Carol, no contexto em que é vivido pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está inelegível de 2022 até 2030, Carol. O processo dele não entra nessa margem ali da lei da ficha limpa, porque ele também não tentou nenhum cargo de 2022 para cá. Tem pretensões eleitorais para 2026, a gente fica naquela divisão se Bolsonaro vai ser candidato ou não. O fato é que hoje ele é considerado inelegível e aí por 8 anos é daí que vem muito dessa articulação que a gente está acompanhando no Congresso Nacional, Carol, do final do ano passado para cá. Isso
ganhou ali bastante destaque nesse início dos trabalhos do Legislativo em 2025. Justamente porque foram projetos de lei apresentados por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer modificações que desidratam, enfraquecem a lei da ficha limpa. Então tem projeto de lei que muda esse período de inelegibilidade de 8 para 2 anos, isso é justamente o intervalo entre uma eleição e outra. Tem projeto de lei que trata ali da necessidade de uma condenação do ponto de vista penal, a condenação de Bolsonaro é extra penal, então não se encaixaria nisso. São várias articulações em campo para tentar, de certa forma, fragilizar a lei da ficha limpa, que teve esse ganho todo, Carol. Os dados mostram isso em relação ao nosso processo eleitoral, barrando, de fato, quem não tinha condições ali de se tornar um candidato viável para que a população pudesse votar nessas pessoas. Ficha suja barrada, Carol. E aquele ponto que você chamava atenção mais cedo, né, Isabel? 5.000 políticos que foram barrados, independentemente do partido, da legenda, se é direita, esquerda, centro, é o cumprimento da lei. Uma lei que visa proteger a política brasileira. Obrigada, Isabel Mega. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse e outros assuntos.